Pessoal, nós estamos aqui no Laboratório Taboca em São Carlos e participando aí de um desafio online que é a parte do Mozilla Labs para reinventar a maneira que as tabs são utilizadas, a utilização das tabs no browser, no Firefox, como sendo o caso aqui. Então, eu vou tentar cobrir aí os cenários e os casos que servem como motivação para a gente para colocar uma proposta mais específica contra a usabilidade de como as tabs podem ser, o usuário pode se relacionar com as tabs no browser. Então, o caso tradicional que eu tenho, eu vou me livrar dessa tab aqui. E aqui eu estou no meu Gmail e uma situação tradicional que existe em usuários que é você está lendo uma lista de e-mail e quando você abre um novo link, você tem esse novo link aberto numa nova tab, isso, né? É um caso tradicional comum, como você pode ver aqui. E aí você começa a ler esse artigo, de repente você gostou do artigo, se você achou interessante ou não, mas você tem casos que você deixa ela aberta, simplesmente você volta para o seu e-mail para continuar lendo ou outros, simplesmente continuar a thread aqui dos e-mails do Gmail. Então, por exemplo, indo para o segundo link, se eu quiser abrir para ver o que é, eu clico também nele e eu ganho uma outra tab. Então, esse é o caso tradicional. Você começa a ter mais e mais tabs que vão acumulando e você simplesmente ainda consegue voltar normal no Gmail aqui. Mas quando o número de tabs é muito grande, se você continuar nesse ciclo, né, o que acontece é que você começa a perder o espaço e começa a ficar um pouco perdido na interface do navegador. Então eu abri uma, vamos supor que você passou, em outro momento você abriu uma outra, tal. E vou abrir mais uma também. Né? E aí, nesse ponto aqui, é um ponto que você, por exemplo, como você pode ver aqui no canto, né, você começou a perder o escopo de onde você estava. Né? Então você tem o Gmail já está começando a ficar fora, né? E você já começa a usar recursos como sendo o scroller. Né? No caso aqui, com uma só a mais, mas se eu fizer mais uma, aí sim eu perdi totalmente meu Gmail. Né? E o contexto onde eu estava. No entanto, essa aqui é a atividade que potencialmente está mais próxima em termos de tempo do Gmail. Pode acontecer que essa segunda tab aqui depois do Gmail ela já está antiga, já que eu poderia até me livrar dela, dependendo da situação que o usuário estiver usando o browser. Então, uma das propostas aqui primeiro, uma das perguntas é descobrir por que as tabs aparecem lá do lado direito. Né? Qual que é o caso disso? E a proposta, uma das potenciais propostas é simplesmente para novas tabs que você cria, né, você conseguir criar ela logo depois da tab no contexto que você está. Então, por exemplo, se eu clico aqui, né, se eu cliquei numa nova, eu simplesmente teria ela do lado do meu Gmail, que está mais próximo. Então, aqui, se a gente for aqui nesse desenho totalmente ilustrativo, né, você pode ver que você tem o contexto que você está, né, e contextos próximos de você. Né? Então, nesse caso aqui, seria a proposta. E se fosse o caso dessa interface tivesse sido criada nesse modelo, o que ia acontecer é que esse aqui seria o link anterior, esse aqui o mais antigo, e o lá no canto direito seria o mais antigo de todos, né? Se fosse o caso. E uma nova tab, que é uma pergunta que também acontece, que é, você está nesse contexto, o que quer dizer quando você cria uma nova tab? Bom, para o usuário pode querer dizer um monte de coisa, mas aí de repente uma das perguntas seria uma nova tab muitas vezes uma nova atividade que você está fazendo? Então, se alguém cria uma nova tab, né, um potencial resposta que a gente gostaria de saber também é criar para o lado esquerdo, talvez, daquele contexto que você estava. Né? Então, o pensamento aí, né, tipo, a próxima tab para a direita, a nova para a esquerda, né? Que seria
próximo no sentido, você está seguindo uma certa linha de pensamento e clicou em links, seria uma próxima, enquanto que uma nova para o lado esquerdo. E aqui, voltando aqui para o nosso pro painel aqui, também a discussão, ela, basicamente, é a proposta de cenários e casos de usos reais, né, que foi inspirado nesse bug, que é o 465.673, que é onde tem uma discussão técnica também de implementação e coisas do tipo. É isso aí.